Agradecer a presença de todos vocês que se dispuseram a estar aqui conosco para discutir a educação ambiental na nossa unidade de conservação, no nosso entorno. Esse ano nós estamos com dois temas aí, foco, né, do encontro, que nós vamos fazer alusão aos 30 anos de falecimento, da morte de Chico Mendes, que foi um grande ambientalista brasileiro que lutou pela preservação da Amazônia e deu início aí a uma militância pelo meio ambiente. E é muito interessante, nesse momento, né, que a gente está vivendo de perigo, né, para a própria Amazônia, a gente está fazendo uma alusão aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos com relação à proteção desse bioma tão importante aí para o planeta, né? Então, mostra uma grandeza. A gente está saindo da nossa casa aqui da Mata Atlântica. Nós vamos falar um pouco da educação, de como essa militância, né, ocorreu aí o Chico Mendes plantou, o patrono aí do meio ambiente plantou isso aí no Brasil. Então é muito, muito interessante a gente estar sendo palco dessa discussão aqui na Serra dos Órgãos. E outro tema também muito importante e que a gente tem que olhar com muito carinho são os 18 anos, a maioridade do nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Está completando também nesse ano de 2018, 18 anos da lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, da qual o Parque Nacional da Serra dos Órgãos faz parte, né? Assim como outras unidades de conservação, e pelo qual eu acho que faz parte do nosso dia a dia e da nossa motivação enquanto ambientalistas a proteção desse sistema daqui para frente também, para que ele não alcance somente a maioridade, mas que ele tenha uma vida longa aí para conservação e preservação dos nossos biomas e unidades de conservação. Então, estou muito grato e satisfeito da presença de todos vocês para estarem aqui conosco, discutindo esses assuntos que são muito importantes para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e para o sistema como um todo. Então, agradeço a presença de vocês e agradeço também a coordenação de educação ambiental do parque, que é responsável, né, na figura do Breno, do Marquinhos e da Bela, junto com a equipe da Câmara Técnica de Educação Ambiental, que são os responsáveis pela organização e realização desse evento. Tá? Agradeço também ao ICMBio, que deu um apoio fundamental assim, com relação à realização do evento em si, a alimentação e tal, a equipe da DIPLAN, que é a nossa direção, a equipe da Coordenação Geral de Educação Ambiental lá em Brasília, que deu todo o apoio para a realização, para que esse evento acontecesse, fosse o melhor para todo mundo. A AGEVAP, que é a Agência da Bacia do Paraíba, do Paraíba do Sul, que está participando conosco aqui do evento também. A PEDEMA, Associação Permanente das Entidades em Defesa do Meio Ambiente, CRBio e a Secretaria de Meio Ambiente de Guapimirim. Então, sejam todos bem-vindos ao evento. E nós vamos compor aqui uma mesa de abertura, né, onde essas entidades, essas instituições vão poder falar um pouquinho para vocês sobre o evento também. Então eu convido aqui o Luiz Otávio Pimentel, biólogo, diretor secretário da CRBio 2, para compor a mesa. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Convido também o Léo Bittencourt. Ele é documentarista, produtor audiovisual e coordenador da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Obrigado, Léo, por todo o apoio aí na realização do evento. E convido o nosso analista ambiental, Breno Herrera. Ele é analista ambiental do Instituto Chico Mendes e doutor em Ecologia, né, e faz parte da Coordenação de Educação Ambiental do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Muito obrigado pela presença de todos. E com a palavra, então, Luiz Otávio Pimentel, o diretor-secretário da CRBio. Bom dia a todos. Cumprimento os demais membros da mesa. A presença do CRBio é muito importante
nesse encontro. A gente agradece muito a possibilidade dessa participação, dessa parceria. E antes de qualquer coisa, nos colocamos à disposição dos próximos eventos, o que vocês precisarem. E fico muito feliz, né, em ver eventos nessa grandeza, né, com a participação da PEDEMA, do ICMBio, né, que é uma das autoridades maiores que nós temos no nosso país. Parabenizo também a estrutura do parque, que eu não conhecia. Sensacional, gostei muito do que vi e pretendo voltar aqui mais vezes para conhecer com outros olhares. Bem, eu gostaria de perguntar quantos biólogos tem presente aqui hoje. Muito bom, fico muito feliz. O Conselho Regional de Biologia, na realidade, ele é visto de uma forma assim, um pouco complicada, né? Como o órgão fiscalizador, aquele que chega para punir o biólogo. Não, na realidade, o Conselho Regional de Biologia, né, assim como qualquer outro conselho, né, e órgãos, ele funciona como protetor da sociedade, é um órgão protetor da sociedade, é um braço do Ministério do Trabalho. A fiscalização faz parte, mas não é punitiva. Antes de ser um órgão punitivo, né, que é a última instância, ele é um órgão orientador. Então, nós gostaríamos de pedir que os biólogos participassem mais do conselho, que estivessem mais próximos de nós, né, porque, na realidade, o conselho não pertence à diretoria, não pertence aos conselheiros. É a casa dos biólogos. E a gente precisa dessa participação, a gente precisa que vocês estejam mais próximos, né, participando, discutindo, apresentando as possibilidades e as necessidades da profissão. Ok, gente? Eu não vou me delongar muito não, porque nós temos um evento aí muito, muito importante para frente. E eu gostaria de solicitar a vocês que abrissem todas as possibilidades, né, que discutissem bastante e que tragam uma proposta até mesmo de cobrança, né, uma carta interessante no final desse evento, alguma coisa nesse sentido que a gente possa discutir mais à frente, né, e direcionar ainda mais em prol do ambiente. Ok? Um bom dia a todos e um bom evento. Bom dia a todos. Eu sou documentarista, teresopolitano, e essa é a primeira vez que eu estou aqui fazendo parte da Câmara Técnica, né? Faço parte do Conselho do Parque também. Então, a Câmara Técnica de Cultura e Educação Ambiental, ela é uma Câmara Técnica que mais dialoga com as outras câmaras técnicas do parque e que tomou como missão, né, esse ano, a partir da metade, que é fazer essa organização desse evento. Nós sabemos aí da dificuldade que o parque está passando, o ICMBio está passando em vários níveis, não só dificuldade financeira, mas dificuldade estrutural, política, enfim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui fazendo parte como voluntário, junto com outros companheiros aqui da Câmara Técnica, que ela é uma Câmara colegiada, né, que tem conselheiros, mas que a sua grande força são os voluntários, as pessoas sensíveis a essa causa ambiental, as pessoas que entendem que o Parque Nacional é um patrimônio da cidade de Teresópolis, é um patrimônio do Brasil, é o que nos diferencia de vários outros países, de vários outros lugares. Teresópolis, inclusive, tem uma joia especial, porque também abriga aí uma diversidade de montanhas, enfim, é a capital assim, do montanhismo nacional, temos aí Dedo de Deus. Então, as pessoas que conhecem um pouco Teresópolis, assim, então eu, por exemplo, eu como teresopolitano, eu acredito que todos os membros da Câmara Técnica temos muito orgulho de estar aqui, emanados aqui nessa função de reforçar aqui o escopo do que o parque precisa. Então, eu quero dar boas-vindas a todos, estamos aí a serviço e acho que é isso que deve ser feito, tá? Um ótimo encontro de educação ambiental. Obrigado.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Uma grande satisfação a gente estar abrindo esse encontro, atravessando um cenário não muito trivial, não muito simples no âmbito do governo federal. Todos os senhores e as senhoras têm acompanhado aí algumas definições acerca da própria manutenção da estrutura do Ministério do Ambiente em âmbito federal, algo que nos traz sérias preocupações. Brasil, um país que abriga a maior biodiversidade do planeta, encontra-se sob risco de perder uma estrutura ligada à Presidência da República que cuide das questões ambientais. É grave demais essa perspectiva. Então, é nesse cenário que a gente abre essa discussão, primeiro, na esperança de tempos mais suaves, mas segundo, também no engajamento e na certeza de que a mobilização dos ambientalistas, dos servidores públicos voltados a essa área, movimentos sociais, ONGs, conselhos de classe, academia, são meio que instados ou convocados a, nesse momento, redobrarem o seu amor e o seu trabalho acerca da proteção ambiental. Não podemos nos intimidar com a perspectiva que se abre de sucateamento dos órgãos ambientais. Ao contrário, temos que enaltecer a importância da estrutura do Ministério do Ambiente e dos órgãos correlatos e da sua parceria com a sociedade civil. Esse evento, portanto, ele vai nesse espírito transcorrer, nesse espírito da certeza de que o nosso trabalho é valioso, é importante e que seguiremos nele apesar das adversidades. Nada melhor do que trazer para inspirar essa atuação a figura de um grande brasileiro, Chico Mendes, que inspirou o nome do nosso instituto. Instituto recente, o Instituto Chico Mendes foi criado em 2007, cerca de uma década atrás, vindo do IBAMA. Não foi também simples a criação do Instituto, houve reações do próprio IBAMA naquele momento, dos servidores, e houve reações, inclusive, até ao próprio nome do Instituto, Instituto Chico Mendes. Cedo se criou uma sigla, ICMBio, para, em alguma medida, ocultar o nome desse ambientalista. Ele causa incômodo até hoje, ante a muitos colegas biólogos e ambientalistas também. Há uma leitura herdada da ecologia ou da conservação ambiental, particularmente estadunidense, muito voltada para que a missão dos parques e das unidades de conservação seria o atendimento a populações urbanas que haveriam de encontrar nos parques área de recreação e de refúgio e de lazer. Chico Mendes inaugura, em âmbito mundial, uma nova forma de se pensar e de se fazer a conservação ambiental, pautada prioritariamente no protagonismo de populações locais, rurais, campesinas, que moram nas unidades de conservação. A luta de Chico Mendes, em fins do século passado, pelo estabelecimento das reservas extrativistas, é marca inequívoca dessa missão desse grande brasileiro. Ele ensinou ao Brasil e ao mundo que a melhor forma de conservar áreas naturais é através do emprego direto e da atuação direta das suas populações locais. Hoje temos dados que vêm confirmando isso. Dados, imagens de satélite, dados de grandes investigações, particularmente na Amazônia, que têm mostrado, por exemplo, que reservas indígenas ou áreas manejadas por populações extrativistas têm melhores índices de conservação ambiental até mesmo do que unidades de conservação restritivas, reservas biológicas, estações ecológicas. Então não é só uma questão de posicionamento socioambiental, é de efetividade da conservação. As áreas melhor conservadas são aquelas manejadas por populações locais. Isso vem de Chico Mendes. Isso vem de Chico Mendes em âmbito internacional. Existe, por exemplo, talvez os senhores e senhoras já tenham ouvido falar, recentemente o trabalho que vem ganhando espaço na academia e nos movimentos sociais de um economista catalão, Juan Martínez Alier, é o livro Ecologismo dos Pobres. Nesse livro, esse economista, ele
classifica diferentes correntes do ecologismo. Ele identifica uma corrente mais preservacionista, né, aquela onde se acredita que a conservação ambiental requer o afastamento de populações nativas. Ele chama isso de preservacionismo ou culto à vida silvestre. Identifica uma segunda corrente, que seria a corrente que ele chama de modernização ecológica, onde a crença de que a ecologia se dá através de um olhar tecnicista. É o que inspira, por exemplo, o capitalismo verde, o desenvolvimento sustentável, correntes que entendem que a questão ambiental se resume a um desafio técnico-científico. E ele identifica, Juan Martins Allier, uma terceira corrente que chama o ecologismo dos pobres. Nessa corrente, ele aponta o protagonismo em âmbito internacional de Chico Mendes, uma nova forma, reitero, de fazer ecologia, onde a conservação ambiental está indissociavelmente anexa, ligada a questões socioambientais. Não há mais a possibilidade de separação entre o ambiental e o social. A abordagem socioambiental que Chico Mendes traz é, portanto, inspiração para todo o planeta. A IUCN, International Union for the Conservation of Nature, talvez a maior entidade internacional que regra políticas conservacionistas em âmbito internacional, foi forçada a criar uma sexta categoria de unidades de conservação. Havia 5 antes de Chico Mendes, criaram a sexta em âmbito internacional para reconhecer que existem áreas protegidas com esse perfil de manejadas pelas populações locais. Até mesmo unidades de proteção integral, como aqui o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Muito bem dirigido pelo meu querido amigo Leandro, está aqui já há alguns anos fazendo um belíssimo trabalho e dando espaço totalmente fornecendo apoio irrestrito a essa agenda socioambiental possa ser tocada como uma das prioridades do parque. Pegando também o que Léo fala aqui da vocação turística dessa região, nos engrandece muito saber que a maior parte daqueles que guiam os turistas, guiam os visitantes aqui nas montanhas, são pessoas que nasceram, moraram, viveram aqui na cidade, ou nas cidades próximas, Guapimirim. Em grande medida é a população local mesmo. Essa é a que melhor conhece os rincões aí das nossas montanhas, as áreas mais isoladas. Lembramos há pouco tempo o resgate do francês, que ficou perdido mais de uma semana aqui no parque. Claro, um apoio irrestrito de valiosos colegas servidores. Aqui eu trago a lembrança do nosso querido amigo Gabriel também, que foi um dos que encontrou o Mark, que estava perdido lá. Mas, ao mesmo tempo, ao lado desses servidores públicos, havia presença voluntária e numerosa de montanhistas que nasceram e se criaram nessas cidades. Pessoas que conhecem melhor do que nós, conhecem muito melhor do que os servidores a realidade do parque. Chico Mendes, portanto, é inspiração para isso, a gente entender que a missão da conservação ambiental não é restrita ao Estado ou ao poder público. Ela é um convite à participação integral da sociedade. Antes de abrir aqui para a conferência inaugural, antes de convidar o Flávio, eu queria passar com vocês rapidamente pela nossa programação. Marquinhos, se for possível, colocar aquele quadro. Só um resgate aqui, gente, para a gente se situar, tá bom? Estamos aqui nesse momento de abertura, as boas-vindas foram feitas, estamos na conferência de abertura, logo chamaremos o Flávio, vamos almoçar e à tarde vamos passar um vídeo produzido pelo Discovery, se não me falha a memória, sobre a vida do Chico Mendes, a biografia do Chico Mendes, que, não sei se já falei, desculpe se eu sou repetitivo, esse ano completa 30 anos da morte do Chico, né? Dia 22 de dezembro agora. Daí o motivo, inclusive, de homenageá-lo. Depois do vídeo, vamos fazer um encontro aqui numa mesa com representantes das populações locais aqui do território, do parque, do Mosaico Central Fluminense, convidando essas pessoas a manifestar um pouco como a influência dessa nova forma de fazer ecologia, como a influência de Chico Mendes pode inspirar a luta diária desses povos e comunidades tradicionais. Amanhã vamos discutir, como também falou o Leandro,
a maioridade do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 18 anos aí recém-completados, e enfim, não sabemos se está adulto ainda ou não. Uma mesa redonda em seguir com alguns aspectos sobre a educação ambiental, como é que ela vem sendo tratada no âmbito do Instituto Chico Mendes, como é que é a possibilidade de integração das unidades de conservação com bacias hidrográficas. Depois vamos para o almoço, uma terceira mesa redonda, onde vamos discutir tecnologias sociais alternativas no âmbito do saneamento. Então vamos trazer experiências aqui locais, de soluções locais que vêm sendo dadas por algumas comunidades para a questão do tratamento de resíduos, questão do saneamento ambiental. E que como isso pode vir a inspirar políticas públicas. Sempre ao longo do encontro a gente está com esse olhar das políticas públicas socioambientais. Então, mais do que enaltecer iniciativas privadas ou comunitárias, a gente quer entender e estimular que bons exemplos sejam assimilados pelos governos, pelas políticas públicas. Vamos acabar a tarde de amanhã já que vamos estar tratando da questão do saneamento, vamos trazer um estudo de caso que preocupa aqui a população teresopolitana, o aterro aqui de Teresópolis, secretário de Meio Ambiente da cidade estará presente, também é uma professora da Unifes. Vamos debater esse estudo de caso, então, sobre essa questão do saneamento aqui na cidade. Dia 24 a gente vai ter a apresentação de painéis, tivemos belos trabalhos escritos aí, acho que vocês vão gostar de ver o que o pessoal produziu, e vamos encerrar o encontro de educação ambiental, e aí na tarde do sábado e ao longo do domingo, os colegas da APDEMA vão conduzir aí o seu 13º congresso aí da APDEMA, uma entidade também importante, né? Representa o terceiro setor nessas discussões socioambientais. O terceiro setor também já tem sinais de enfraquecimento severo aí pelos próximos anos. Bom, finalizando aqui essa abertura, eu queria convidar o nosso chefe, Leandro Goulart, para uma instalação aqui simbólica de uma placa que fizemos em homenagem ao Chico Mendes, que, repito, tem agora 30 anos de sua morte, lembrados no dia 22 de dezembro. Ressaltando, Chico Mendes, além de ser o nome do nosso instituto, além de ser aquele que nos inspira, ele é patrono do meio ambiente brasileiro. A lei federal que identifica esse homem como o patrono do meio ambiente brasileiro. Assim como para a educação, a gente também tem um patrono, que vocês sabem quem é, né? Quem é o patrono da educação brasileira? Paulo Freire. Lei federal também, que o apresenta como patrono da educação no Brasil. Também um homem e uma mensagem que está em controvérsia, está em disputa no momento presente. Analogamente, Chico Mendes, também reconhecido por lei federal como patrono do meio ambiente brasileiro. Para nós, servidores públicos, é força de lei reconhecer nesse homem a inspiração para a nossa conduta diária. Então, Leandro, por gentileza, queria te convidar para fazer a instalação da placa. Agora, sem mais atraso, eu queria convidar os colegas a gente tomar um assento aqui na frente, desfazer a mesa e convidar meu amigo Flávio Lontro, coordenador da CONFREM, Comissão Nacional para Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas, Povos e Comunidades Tradicionais. CONFREM é um dos desdobramentos, dos muitos desdobramentos de Chico Mendes em âmbito nacional. É uma honra receber aqui o querido amigo Flávio para poder nos brindar com uma reflexão também sobre Chico Mendes. Bom dia a todas e todos. Confesso não ser a pessoa mais indicada para falar de Chico Mendes, porque não tivemos a oportunidade de estar na floresta naquele momento importante. Mas a gente vai tentar fazer aqui um link entre o legado de Chico Mendes e o que
que a Confrem vem fazendo, porque criamos a Confrem justamente para poder dar seguimento em âmbito costeiro e marinho das reservas extrativistas. Esse é o cara, né? Todo mundo conhece. O homem que criou e vem criando uma revolução no país inteiro e já com tentáculos internacionais também. Então, aqui, por favor, me perdoem se houver algum equívoco de redação, mas a gente vem numa agenda muito apertada e consegui terminar isso aqui de madrugada antes de vir para cá e também não fiz a redação, o famoso recorte cólico, mas só para a gente dar um início aí. Chico Mendes nasceu no dia 15 de dezembro de 1944, no Seringal, Porto Rico, próximo à fronteira do Acre com a Bolívia, em Chapuri, estado do Acre. Filho de seringueiro, passou sua infância e juventude ao lado do pai, cortando seringa. Em 1983, Chico foi eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri e intensificou sua luta pelos direitos dos seringueiros, pela defesa da floresta e pela luta contra a ditadura e pelos direitos dos trabalhadores. Em 1985, Chico liderou a organização do primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros. Não tive a oportunidade de estar lá, mas já fui em alguns encontros, inclusive agora em dezembro vai ter o próximo e vamos estar lá também, apesar de não aguentar muito calor da região, mas temos que estar lá. Mais de 100 seringueiros criaram o Conselho Nacional dos Seringueiros como entidade representativa e elaboraram uma proposta original de reforma agrária, as reservas extrativistas. Mas ao mesmo tempo em que Chico conquistava o respeito internacional, era mais ameaçado em Chapuri. Os empates terminavam em prisão. As promessas de regularização dos conflitos fundiários não se concretizavam. A ideia de criação das reservas extrativistas se arrastava na burocracia federal. Em 22 de dezembro de 1988, em uma emboscada nos fundos de sua casa, ele foi assassinado a mando de Darli Alves, grileiro de terras com história de violência em vários lugares do Brasil. E aí, as primeiras reservas extrativistas foram criadas em março de 90, eliminando conflitos, concretizando o sonho de Chico Mendes de ver a floresta valorizada e assegurando uma perspectiva de futuro aos filhos dos seringueiros e extrativistas. O principal legado de Chico Mendes são as reservas extrativistas que representam a primeira iniciativa de conciliação entre proteção do meio ambiente e justiça social, antecipando o conceito de desenvolvimento sustentável que surgiu com a Rio 92. A Reserva Extrativista Marinha de Pirajubaé é uma unidade de conservação brasileira de uso sustentável da natureza localizada na Bahia Sul, da ilha de Santa Catarina. E aqui, só para dar uma meia parada, onde a gente faz, nesse momento exato, o link entre a criação das reservas extrativistas na floresta amazônica e a partir de 1992, exatamente, quando foi criada a Reserva Extrativista Marinha de Pirajubaé, então é onde começa toda também a vida da Confrem. Enfim, vamos falar mais para frente, mas foi iniciado o movimento da Confrem, na verdade, em 2007, já há bastante tempo depois disso, justamente pela necessidade que se identificou a partir da criação das primeiras reservas extrativistas costeiras e marinhas. A reserva foi criada por demanda dos próprios pescadores da região em 20 de maio de 1992, através do Decreto Federal número 533. A área total da reserva equivale a 1.712 hectares, dos quais 759 englobam manguezais e 953 área marítima, abrangendo coroas e bancos de areia. Pirajubaé foi a primeira reserva extrativista marinha criada no Brasil e sua administração cabe atualmente ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, só para a gente também ter uma noção de todo esse início, era uma coisa bastante complicada ter uma reserva extrativista marinha, principalmente ali no coração de Floripa, uma área que todo mundo quer,
pela beleza cênica e outras expressões que se sofrem lá até hoje, porque existem pedidos de aumento do aeroporto de Florianópolis, por exemplo, e justamente as pistas cresceriam para uma pequena área que existe de manguezal lá. E aí, além de especulação imobiliária e todas essas outras coisas que a gente já conhece que se sofrem no litoral brasileiro inteiro, independente se são unidades de conservação ou não. Os bancos de areia localizados no estuário do Rio Tavares, entre outras espécies, ocorre o molusco berbigão, principal recurso utilizado pelos extrativistas beneficiários da Resex e pela população do entorno. A extração do berbigão é uma atividade tradicional na costeira do Pirajubaé e se constitui uma alternativa de renda para muitas famílias. Esse aí é o cara. Parece nada, né, quando você vê assim na mão no pescador. E algumas pessoas também chamam aqui para do Nordeste de sururu. E tem-se também algumas outras denominações ao longo da costa brasileira. Mas para qualquer pessoa comum, isso é só alguma coisinha que está enterrada na areia. Mas isso traz a felicidade de muita gente que lá trabalha e defende aquele espaço com unhas e dentes. E ainda assim, como após várias tentativas de se terminar a reserva, a empresa que trata de águas e esgotos em Santa Catarina fez o favor de construir a montante do Rio Tavares uma estação de tratamento e que fez alguns despejos no Rio Tavares que chegaram na reserva extrativista e matou quase todo o banco de berbigão que lá existia. Enfim, como o Breno muito bem colocou aqui antes, e apesar de muita relutância de várias pessoas e ambientalistas ao longo do Brasil, e por mais que não se queira, a realidade é que as áreas onde se mais preservadas de unidades de conservação é justamente onde nós estamos. Muitos podem não aceitar isso, mas é uma realidade constatada. O ICMBio é responsável por 87 unidades de conservação federal que fazem interface direta com povos e comunidades tradicionais. 66 reservas extrativistas, 19 florestas nacionais e 2 reservas de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, hoje já tem, na verdade, mais do que isso, né? Isso foi uma última redação pronta, feita. Das 66 reservas extrativistas, 28 são costeiras e marinhas, algumas só espelho d'água e outras com água e terra. São cerca de 23 milhões de hectares onde vivem 80 mil famílias. Dessas, 58 mil já foram cadastradas pelo ICMBio. O ICMBio fez um trabalho bastante importante, que a gente também já vinha pontuando em Brasília, que era a necessidade de se fazer todo um levantamento dentro das reservas extrativistas, que foi um programa chamado CIS-Família. De extrema importância, aponta a quantidade de pessoas, de extrativistas, de empreendimentos, situações socioeconômicas e, como sempre, existem várias discordâncias. Esse número, por exemplo, é um número que a gente não concorda, porque só de levantamentos da Confrem, em reservas extrativistas costeiras e marinhas, são 66 mil famílias. E, enfim, ali apresenta 58 mil no montante dessas unidades. Então, existe uma discordância aí quanto ao quantitativo. Este número não inclui as áreas de proteção ambiental, cuja estimativa aproximada contém 50 mil famílias apenas nas zonas costeiras. Esse é um outro problema que vem se repetindo. Agora, penso que a gente conseguiu dar uma contornada nessa coisa toda. Desde 2010, quando eu tive um primeiro encontro nacional, que foi lá em São Luís do Maranhão, onde foi a abertura, o lançamento do PAN Manguezal, o Plano de Ação Nacional
dos manguezais brasileiros, coordenado pelo projeto Manguezais do Brasil, lá no ICMBio. Qual foi a minha surpresa de... Eu moro numa APA e trabalho numa APA também, onde o Breno nos presenteou com a sua excelente gestão aí entre 9 e 10 anos, à frente da unidade. E qual foi a surpresa de lá nesse encontro ter uma lista apresentada pelo ICMBio das categorias de unidade de conservação e não constava a APA. E aí é um pouco complicado, porque normalmente não sou um sujeito muito gentil como a maioria das pessoas, e aí eu fico logo nervoso de ter uma unidade muito bem, uma gestão muito boa, muito bem administrada pelo Breno, pela equipe que lá tinha, e de não ter no encontro nacional a categoria da qual a gente vinha tentando explicar naquela época para as pessoas, porque eles nem sabiam o que era direito mapa, né, velho? E hoje a gente deu uma colocada, uma pontuada boa em Brasília na questão das APAs. Também acho que parte dessa força veio também na questão das duas novas APAs marinhas, Trindade Martim Vaz e São Pedro e São Paulo. E só para te dizer também, companheiro, a gente está encerrando o projetinho do primeiro Encontro Nacional das APAs Federais, já com essas duas novas incluídas, que temos que iniciar as tratativas aí de fazer todo esse levantamento, já que lá a gente não encontra muito respaldo às vezes, então vamos nós fazer o trabalho que tem que ser feito. É o dever de casa, também como é conhecido. Bora lá, velho. Bastante importante a criação do CNPCT, que é um órgão colegiado de caráter consultivo, que foi instituído pelo decreto número 8.750, em 9 de maio de 2016, e é integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O CNPCT, o C inicial, era uma comissão, era só, na verdade, uma mesa de diálogo, e a partir desse decreto, então, a gente conseguiu, por pressão, fazer com que o governo criasse o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. A sigla permaneceu a mesma, porque, coincidentemente, o C de comissão e conselho as mesmas iniciais. Os objetivos principais são promover o desenvolvimento sustentável para povos e comunidades tradicionais, propor conferências nacionais para esse público, zelar pelo cumprimento das convenções, acordos e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, bem como atuar pela participação dos povos tradicionais nesses tratados. Coordenar, acompanhar e monitorar a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, PNPCT, e o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, entre outras ações. Além de acompanhar iniciativas já existentes, o CNPCT também vai propor princípios, diretrizes, conceitos e entendimentos para a política de sustentabilidade dos povos tradicionais e identificar a necessidade de novos arranjos. Vejam, a gente sempre, quando a gente lê uma coisa e as pessoas não têm o real entendimento do que um simples texto tem entre suas linhas. Isso não foi, apesar de ter sido acatado pelo governo federal, a gente vem anos tentando implementar esse conselho e tentar passar para o governo da importância da existência dele. A gente vem, ao longo desse tempo todo, insistentemente fazendo pressão, desde aquele início que a gente vem falando, que começou em 2010, com a implementação do Plano de Ação Nacional dos Manguezais no Brasil, tentando proteger a maior área possível dos manguezais da costa brasileira, assim como essa implementação de políticas públicas. É bastante complicado a gente fazer conversas, tanto no Ministério do Meio Ambiente quanto no ICMBio, dois órgãos criados para essa finalidade e com questões ambientais, e ter que ficar tentando convencê-los o tempo inteiro de que nós precisamos que o meio ambiente esteja saudável.
é bastante complicado a gente que, teoricamente, intitulados como devastadores do meio ambiente, ficarmos pontuando a necessidade do Ministério do Meio Ambiente fazer o seu trabalho. Então, aparentemente, em outras publicações normais que o governo faz, o próprio Ministério faz, ele tem um discurso bonito, né? A gente costuma dizer que é um discurso como o comunismo, é muito bonito como foi escrito, péssimo como era praticado, e a gente faz essa associação porque é bastante pertinente e é uma coisa que as pessoas normalmente não conhecem. Como estratégia para os próximos 4 anos, Breno, e aí eu queria te dizer que a gente está focado, entre outras coisas, em levar todo esse conhecimento para a sociedade como um todo. O povo precisa saber do que realmente acontece, porque o vilão, na verdade, é outro, não nós. Não a banda boa do ICMBio, porque, assim como qualquer outra categoria, e dentro de governo principalmente, tem muita diferença entre o Estado e o governo, e aí tem muita gente boa dentro do ICMBio, e dentro do Ministério também, e dentro do próprio governo de uma forma geral, mas também são pressionados, apertados, exprimidos pelos indicados políticos cargos onde a caneta prevalece. E aí fica bastante complicado, porque é fácil de você fazer o Estado entender o que é necessário, mas é difícil de entender, fazer o governo entender que é preciso assinar o que for melhor para o povo. Mas parece, enfim, que o pessoal não entende e a gente fica nessa eterna luta aí, nesse cabo de guerra. O CNPCP é composto por 44 membros titulares, sendo 29 da sociedade civil, 15 de órgãos e entidades de administração pública federal, entre eles o ICMBio, os Ministérios de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Justiça, da Educação, da Saúde e a Casa Civil. Os representantes da sociedade civil são povos indígenas, quilombolas, povos de terreiro e outras religiões de matriz africana, ciganos, pescadores artesanais, extrativistas e vários outros. A Comissão das Reservas Extrativistas Federais, CONAREX, foi instituída pela Portaria Conjunto ICMBio e MMA número 96, de 5 de abril de 2018. Essa comissão era uma evolução do chamado GT de Gestão Compartilhada. Foi um grupo de trabalho que a gente conseguiu convencer o então ministro Sarney Filho a constituir, porque a gente entendia que a gestão nas reservas extrativistas não estava sendo a contento, e aonde tinha também, né? Porque existem várias reservas extrativistas que não tem nenhum servidor do ICMBio lá. E aí, mesmo não sendo gestor de reserva extrativista, o ICMBio tem aquele respaldo administrativo aí que também consegue dar suporte a um conselho deliberativo, que na verdade são os gestores da unidade, mas também falta experiência de gestão. E aí dá importância, e aí se solicita bastante, e o que se ouve é sempre a mesma coisa, que não se tem dinheiro para se manter uma equipe lá. A CONAREX teve um propósito importante, porque a gente, como qualquer outra situação, independente de qualquer lei, para que você consiga implementar, precisa uma outra lei que é regulamente. E a CONAREX vem justamente para fazer... Eu particularmente participei do CGT e participo da CONAREX, eu não gosto desse nome, não, parece nome de remédio, né, cara? Mas, enfim, foi lá que a representante do Sarnezinho quis colocar, enfim, o importante é que o negócio fosse decretado e está aí. Mas seria importante também colocar as atas. E aí eu marretei, um monte pulou na cadeira, e aí não queria, não, vamos concentrar as coisas em reservas extrativistas e tal, não sei o quê. Beleza, mas no apagar das luzes, como a gente, a brasileira, não desiste nunca, a gente colocou um artigo lá, conseguiu inserir um artigo e que está na publicação, de que todas as medidas que sejam tomadas para as reservas extrativistas também possam ser extensionadas a outras unidades do sustentável. O que foi uma vitória, na verdade.
A CONAREX tem como atribuições apoiar, propor e monitorar a execução de políticas relativas à proteção dos meios de vida e da cultura das populações extrativistas tradicionais, o uso sustentável dos recursos naturais renováveis das reservas extrativistas federais e a conservação da biodiversidade. Existe uma outra coisa aqui também que eu vou pontuar rapidinho aqui. Existem alguns ambientalistas mais ferrenhos e que acham que não é possível que haja sustentabilidade e unidade de conservação. Eu na verdade, e é claro, não podia ser diferente, discordo dessa posição, é claro, mas eu acho que, na verdade, assim como todas as outras questões que existem conflituosas de unidade de conservação, mais de 90% são só mal entendidos, na verdade. E é exatamente por isso que eu tive a oportunidade de falar sobre o Ministério de Gestão de Conflitos. E lá, então, também pude pontuar algumas situações e parece que agora a gente definitivamente vai conseguir colocar alguém sentado na cadeira dentro do ICMBio, na cadeira de gestão de conflitos e, enfim, sentar para conversar, porque é conversando que se entende e a proposta é que também os ambientalistas a gente possa sentar também, conversar, trocar ideia, porque para não ficar naquele cabo de guerra eterno, eu tenho razão, então bora sentar para conversar. O grupo do CONAREX é constituído por 15 membros, 2 do Ministério do Meio Ambiente, 5 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 8 representantes das organizações representativas das populações tradicionais extrativistas. Nada de X, né? 4 da Confrem Brasil e 4 do CNS, que é o movimento inicial de Chico Mendes, que à época se chamava Conselho Nacional dos Seringueiros, e agora é um Conselho Nacional de Povos e Populações Tradicionais. Então a gente, a Confrem Brasil vinha numa série de tratativas com o governo, mas não estava efetivamente institucionalizada, desde 2007 trabalhando, e foi só em 2014, e foi a data na qual também eu ingressei na Confrem, e a Assembleia de Constitucionalização da Confrem ocorreu na CNBB, em Belém do Pará, entre os dias 13 e 19 de outubro de 2014. Contou com a participação de representantes das 22 reservas costeiras e marinhas, que era o que tinha na época, e também de outras unidades de conservação, tais como a APA e a RDS. Foi um momento importante para o fortalecimento dos extrativistas costeiros e marinhos no âmbito nacional. Assim, a Confrem Brasil está definitivamente regulamentada, representando hoje povos e populações tradicionais extrativistas de 18 estados brasileiros e mais de 100 mil famílias. Enfim, os extrativistas costeiros e marinhos em busca de fortalecer as propostas da Confrem. Essa é uma foto da reunião que teve lá em Belém, da institucionalização da Confrem. Eu estou em algum lugar dessa foto aí, estou aqui acho que no cantinho. Foi bastante importante e como o movimento social, eu acho que aqui com grande parte de vocês, principalmente na academia, também enfrentam problemas financeiros extremos para poder se reunir, e propor, e projetar e implementar em ações. Com a gente também não é diferente, acredito que toda a parte boa dos brasileiros enfrentam dificuldades em estarem juntos e construir juntos. Mas essa foi a foto que definitivamente foi o dia que eu também ingressei na Confrem. Por favor, aqui. Nós tivemos a oportunidade agora, na última semana, de ter o primeiro Seminário Nacional Costeiro e Marinho, feito lá em Ananindeua, no Pará, que terminou neste último domingo. Entre outras coisas, essa foto mostra o momento que foi firmado um acordo entre o ICMBio e a Confrem. Todo mundo conhece o Cláudio Maretti, aquele é o Carlinhos, lá da Bahia, que até domingo era o coordenador geral da Confrem.
e a companheira Cátia Barros, que foi coordenadora do CNPT e que agora, já de algum tempo para cá, faz parte da assessoria da Confrem. Foi um momento importante também. Enfim, que vamos precisar conversar muito para ver como é que a gente resolve essa coisa. Porque já fiz um testezinho hoje aí e já não funcionou. Mas foi um momento importante, um momento onde se bota a coisa no papel, e aí quando a coisa está escrita no papel, dá-se uma legalidade e se tem um fundamento de cobrança futura, se for o caso. A gente também teve a oportunidade aí, já uma coisa que eu e mais um companheiro tínhamos negociado. Eu estava vendo ontem uma reportagem agora do atual presidente, que estava no Chile, né, tratando de um acordo, e o pessoal se vangloriando pelo pequeno prazo que foi suficiente para poder fazer o acordo. E a gente, em 5 meses também, conseguimos fazer um acordo internacional com representantes da pesca artesanal do Equador, Colômbia, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá e mais 3 países do Caribe, que eu não estou me lembrando agora o nome, mas enfim, bastante mais abrangente, ao contrário do nosso presidente, que foi somente com o Chile. Mas que tem um objetivo bastante concreto e é preciso se consensuar uma forma única de implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assim como as diretrizes da pesca de pequena escala, que é preciso ser tirado do papel de alguma forma, e para que não haja muitas discrepâncias e desorganizações ao longo desse processo, a gente reuniu e decidimos nos juntar à União Latino-Americana de Pesca Artesanal para poder definitivamente entrarmos num consenso e fazer essas aplicações junto à FAO. O ICMBio assinou, junto com a Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas extrativistas de povos populares tradicionais, extrativistas costeiros e marinhos, Confrem, uma carta conjunta de intenções, que é aquela que vocês viram ali atrás. O documento foi assinado pelo presidente do ICMBio, Paulo Carneiro, representado pelo diretor de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial, Paulo Maretti, e pelo coordenador da Confrem, Carlos Alberto Pinto, dos Santos, durante o primeiro Seminário Nacional de Extrativismo Costeiro e Marinho, realizado entre os dias 13 e 17 de novembro, em Ananindeua, Pará. A carta tem como objetivo registrar o interesse na execução das ações integradas para a consolidação das reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável e áreas de proteção ambiental. Eu fico orgulhoso disso. Categorias de unidade de conservação que possuem populações tradicionais e dependem dos recursos naturais para a sobrevivência de sua cultura e de seus modos de vida. Essa é a foto que a gente teve agora do seminário. Uma galera bastante grande, lideranças importantes de unidade de conservação do litoral brasileiro, gente que tem toda uma história ligada também a Chico Mendes. Alguns dos companheiros e companheiras que estão aí são descendentes diretos daquele momento, tiveram a oportunidade, inclusive, de conhecê-lo. E traz na veia também o sangue de Chico Mendes. Eu acho que a Confrem vem dando certo e vem progredindo, apesar de várias perdas, e é também uma coisa que precisa ser dita, e a gente não pode se esquivar de dizer, porque muito foi dito da questão do PT, e onde a gente teve mais perdas para as populações tradicionais foi justamente nesse último governo de Dilma Temer, que foi eleita com a bandeira do PT. Então não é necessariamente verdade o que foi dito por aí, independente de atropelos ou não, também somos contra tudo que se faça de errado nesse país. Mas importante a celebração, importante o cumprimento da agenda do seminário, dos acordos tratados e assinados nesse seminário. Foi também o último dia da gestão do Carlinhos e o primeiro dia da gestão desse que vos fala, que tem essa oportunidade e o dever e toda a carga de continuar um trabalho
iniciado por Chico Mendes lá atrás, e que a gente precisa ter um novo foco, um novo entendimento. É preciso, agora daqui para frente, projetar o futuro e para saber a melhor forma de que a gente vai agir. A gente vem enfatizando e a gente dá graças a Deus pelo fato de que grande parte da academia hoje entende o que a gente fala, a troca está muito bacana, está um namoro muito bom. A gente vem conseguindo sensibilizar grande parte dos acadêmicos e eles vêm entendendo também da necessidade e da ajuda, da colaboração que a gente pode dar em várias questões. Se a gente tivesse talvez um país com outros interesses que não tão políticos assim, ou tivesse uma saúde financeira melhor, e que desse o suporte que a academia e os acadêmicos precisam para fazer o que precisa ser feito, e acontecendo justamente por essa situação, e é onde a gente vem tentando colaborar. Isso tanto na questão de ordenamento, estatística e outras tantas coisas. Acabamos de receber uma proposta agora no 3º Congresso Mundial de Pesca de Pequena Escala na Tailândia, foi agora mês passado, uma proposta da FAO para iniciar da pesca artesanal no Brasil, porque eles lá não têm a menor noção de qualquer dado dado pelo governo sobre a pesca artesanal no Brasil. Então, nem tem como a gente iniciar nenhuma questão, tanto dos ODS quanto das diretrizes de pequena escala, se a gente não tiver o mínimo de levantamento a respeito do que se produz, de como é que se faz tudo isso e como é que a gente atua nas comunidades para que faça a coisa acontecer. Mas é isso, é um sonho nosso também, que eu acho que a Confem teve muito esse papel, né, Breno? Acho que tu também concorda com isso, que a Confem vem conseguindo meio que aglutinar essa galera, né? A galera maneira de gestores, servidores de CMBio, que tem esse compromisso socioambiental, entendem a importância disso, entende também que a gente deva passar por um processo de construção coletiva mesmo, tem muita gente boa, tem muita gente boa. É difícil, e eu digo isso, apesar de também sempre, mas talvez de uma outra forma diferente, mas é de extrema importância e é preciso definitivamente que se comece a rever certas ideias e certos preconceitos no simples pensar da aceitação de que as populações tradicionais podem sim contribuir, e é verdade sim a questão da sustentabilidade. Eu queria te agradecer, Breno, a oportunidade de estar aqui nesse momento. Sim, o primeiro momento da minha nova gestão publicamente. A gente tem esse dever e você é culpado disso, quando você me levou em 2010 lá para o Maranhão, para o Manguezal do Brasil. E, enfim, foram apenas 4 anos de dedicação para poder estar hoje no cargo máximo da Confem. E aí, como também já te disse, é bastante complicado ser unânime, né? Ninguém nunca é unânime. E acho que por algum erro do destino conseguimos ser unânime agora lá no Pará, a Belinha está lá também, né, Preto? E 100% de aceitação da nossa chapa, 0 abstenções e 0 negativas, 0 reprovações. Então é difícil você ter os melhores aí, as melhores lideranças da costa brasileira, dentro e fora de unidade de conservação, e ter essa aceitação toda. Talvez o momento exija, talvez já seja o bola da vez, talvez a gente precise agora, depois, tem um sujeito que está aí, um sujeito que eu respeito bastante, o mestre João Barro, da Resete Canaveiras. Foi a primeira e única vez que eu não falei por mim, chamei ele para falar por mim lá na minha posse. Um cara de extrema sabedoria, um sujeito da melhor qualidade, uma pessoa
acima de qualquer suspeita. E é difícil de você convencer um homem desse, bastante calejado, bastante escolado, a vida é difícil. E a gente teve essa oportunidade. Mas, temos mais alguma coisa? Então é isso, muito obrigado. Está aí, como o Emílio ficou apagadinho demais, que dá para ver, pode entrar em contato com a gente, quem precisar, estamos à disposição. Muito obrigado, Breno, obrigado, Leandro, obrigado, Maria.